Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Deem uma luzinha aí para mim. Alguém na escuta? Opa, estamos aqui, professor. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Como é que passaram aí o final de semana? Tudo certinho? Pessoal, primeiro saber de vocês aí sobre as atividades que eu venho passando, né? Se está tudo tranquilo, se conseguiram realizar, né? Falamos na aula passada sobre falhas, né? Sobre aqueles gráficos de análise de falhas, né, paradas de produção, na verdade, e nós falamos em tempo médio de reparo e também no tempo médio entre falhas. E nós fizemos alguns cálculos para poder determinar esses dois indicadores de manutenção. Lembrando que esses indicadores de manutenção são usados justamente para que a gente saiba como está a efetividade da manutenção, enfim, e também como que está a disponibilidade de peças, a qualidade, a capacidade técnica da equipe e assim por diante. Alguma dificuldade, pessoal, nas atividades? Todo mundo conseguiu entregar, tudo certinho? Ninguém quer falar? Última aula também, pessoal, nós falamos sobre criticidade de máquina, que é um outro indicador também aí para manutenção, né? Que, que nos ajuda a ver como que estão as estratégias de manutenção, quais são os passos que eu tenho que seguir para justamente escolher os tipos de manutenção dentre os disponíveis e ainda eu querendo entrar e ainda ter parâmetros aí para poder agir no setor de manutenção. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês confirmem se vai estar aparecendo certinho. Conseguem ver esse slide, pessoal? É o mesmo que nós trabalhamos na última aula. Lembram? Falamos lá também. Havíamos falado. Professor, você está mutado.
Professor, o senhor tá mutado. Ô, professor, você tá com o microfone mutado. Tá com o mudo ativado. Poxa, pessoal, falei um monte já, hein? Desculpa aí, viu? Vamos lá de novo. E faz tempo, hein? Faz tempo, vocês nem me avisam, né? Pessoal, vamos lá de novo. Desculpa aí, viu? Vamos lá. Agora vai. Voltaremos ao início. Havíamos falado, pessoal, na aula passada, sobre tempo médio de reparo, tempo médio entre falhas. Todo mundo lembra, né? Tá ok lá quantas atividades, pessoal? Todo mundo conseguiu fazer, ok? Então, o tempo médio entre falhas é o período em que os equipamentos funcionaram, que eles trabalharam entre uma falha e outra. Tempo médio de reparo é a quantidade, a média dos tempos em que a manutenção utilizou para poder fazer com que esse equipamento voltasse a operar quando ele estivesse em falha, tá? Então, esse tempo médio em reparo e o tempo médio entre falhas, eles vão mostrar para nós a efetividade da manutenção que é feita, qual que é a capacidade técnica do meu pessoal, se está sendo suficiente ou não, o número de pessoas que eu tenho disponível, as peças que eu tenho disponíveis, ou seja, tudo isso vai conseguir ter uma correlação com esses tempos, tá bom? Nós analisamos esses gráficos de paradas e de tempo entre falhas, tá? Fizemos os cálculos para tempo médio de reparo, tempo médio entre falhas, e vocês fizeram uma atividade que era para me entregar hoje, tá? Estou aguardando, tá, pessoal? E aí, falamos também de alguns outros indicadores, como a eficácia global do equipamento, e ela serve, inclusive, para poder fazer uma comparação entre empresas de um mesmo ramo, de um mesmo tipo de produtividade, para que eu consiga determinar comparativamente como que está a minha produção. Se a minha produção está bem ou não, ela vai também estar relacionada, né? Essa saúde aí da minha produção vai estar relacionada com os métodos de manutenção. E como a gente vem falando desde a primeira aula, se eu tenho uma manutenção bem desenvolvida, eu tenho produtividade alta. Se eu estou tendo queda de produtividade, a manutenção tem que estar preocupada com isso e aplicar estratégias de manutenção que revertam esse quadro, tá? Então, se eu tenho uma eficácia global do equipamento muito baixa, comparativamente com outros equipamentos ou com outras indústrias, eu preciso atuar na minha disponibilidade de equipamento, tá? Ou seja, a disponibilidade, lembrando lá da primeira aula, pessoal, seria a medida que eu tenho dos tempos em que o equipamento esteve disponível em relação ao tempo total que eu teria para produzir. Se eu tenho 8 horas de produção, já falamos isso, o meu turno de trabalho é de 8 horas por dia e tudo mais, aquela produção trabalhou as 8 horas sem parar, eu tenho disponibilidade de 100%. Desempenho, pessoal, eu vou avaliar desempenho, que é o segundo item aqui, em relação a esses períodos em que eu tive queda de velocidade. Então, se eu produzia lá 500 peças por hora, de repente caiu para 200 ou para 100, eu tenho também uma queda de desempenho que eu consigo medir isso, tá? E em relação à qualidade, seria a quantidade de peças ou de produtos ou de serviços, seja lá o que for que eu esteja analisando, que foram retornados por problemas de qualidade. Então, chegou lá no final, algum equipamento meu deu problema, isso impactou nesse produto e esse produto foi negado. Ou seja, ele foi negado pelo controle de qualidade ou pelo consumidor final, enfim. Isso tudo vai gerar um indicador para manutenção, né, para produção e para manutenção sobre a qualidade dos produtos que eu estou
desenvolvendo, tá? Mas para a gente chegar nesses indicadores, pessoal, nós precisamos passar por criticidade de máquina. Que é a criticidade de máquina, como a gente viu na última aula, que justamente vai fazer vai mensurar qual que é o impacto de cada equipamento nessa linha de produção, que é o que nos interessa para poder definir quais tipos de manutenção nós vamos realizar neles. Não adianta, pessoal, a gente pensar em aplicar métodos muito bem desenvolvidos de manutenção para todos os equipamentos. Eu não vou ter tempo para isso, eu não vou ter dinheiro para isso, e muitas vezes eu não vou ter, principalmente, equipe para isso. E ainda existe a possibilidade de não ter know-how para isso tudo, tá? O que a gente precisa fazer? Definir prioridades. E no momento de definir essas prioridades, eu preciso saber quais são os equipamentos que mais impactam na produção. E aí o nosso pensamento tem que ser o seguinte, é como se eu pensasse assim, se esse equipamento parar, quanto que ele vai impactar nessa produção? E a forma que ele vai impactar, pessoal, eu tenho que definir alguns critérios, tá? Por exemplo, eu posso utilizar um critério de segurança. Se esse equipamento parar, se ele falhar, ele vai impactar na segurança ali dos operadores, do pessoal que está trabalhando? Ele vai impactar de alguma forma no meio ambiente? Ou ele vai ter um custo de manutenção muito, muito alto, caso ele pare? Ou o pior, pessoal, ele tem um tempo médio de reparo. Lembra que a gente já mediu isso, aprendeu a medir isso na última aula? Então, se ele tem um tempo médio de reparo muito grande, muito alto, eu sei que se ele falhar no meio da produção, eu vou ter um baita tempo para poder fazer com que ele volte a funcionar. E aí é prejuízo. Ou seja, eu preciso evitar ao máximo que esse equipamento pare no meio da produção, justamente para evitar esse tempo grande que eu vou ter que ficar com ele parado. Por quê? Porque a gente volta lá na primeira aula. A manutenabilidade dele, pessoal, então, seria muito baixa. Ou seja, a manutenabilidade, lembram que era a facilidade em aplicar a manutenção? Se ele tem uma baixa manutenabilidade, é sinal que eu vou demorar muito para poder fazer o conserto dele. E aí a produção parada é prejuízo, tá? Então, criticidade de máquina, atributo que expressa a importância de uma máquina ou equipamento dentro de um processo produtivo, ou seja, o quanto um equipamento é indispensável dentro do contexto operacional de um sistema. Com base na criticidade de ativos, é possível definir um nível de priorização de ações da manutenção, buscando garantir que o sistema produtivo funcione o mais próximo possível de sua capacidade nominal. Ou seja, eu vou escolher em qual equipamento agir e de que forma que eu vou agir. Lembra dos tipos de manutenção, pessoal? Eu posso aplicar corretiva, eu posso aplicar preventiva, uma preventiva combinada com uma preditiva, e posso ainda combinar um terceiro, que seria a manutenção autônoma. Então, tudo isso eu vou escolher baseado na criticidade de máquina. Entre outros fatores, é claro, mas a criticidade de máquina vai nos ajudar fortemente nisso aí. Então, uma outra forma de ver a criticidade de máquina, pessoal, pode ser entendida como um valor que identifica se um item é crítico ou não para essa linha de produção. E esse valor de criticidade irá remeter o item a ações específicas relacionadas ao plano de manutenção. Então, eu tenho um plano de manutenção que vai ser modificado ou, quando está no início, ainda criado por conta, né, um dos fatores que eu vou levar em consideração é a criticidade de máquina. Tá? E aí, pessoal, é o seguinte, até coloquei aqui em vermelho, aqui no quadrinho de baixo, tá? A criticidade de máquina, ela vai ser baseada, como eu falei, em alguns critérios, e esses critérios eles podem ser criados pela própria empresa. Ou seja, o que é importante para ela dentro daquela linha de produção. Tá? Então, se para aquela empresa são envolvidos ali aspectos ambientais, de segurança, de custos, de tempo médio de reparo, de qualidade de produto, então tudo isso ela pode colocar como critérios que ela vai escolher, tá? E também ela vai colocar algumas faixas de valores ali que ela vai escolher para quantificar esses critérios, tá bom? Tá um pouquinho confuso, mas eu já vou explicar isso aí nos próximos slides, tá, pessoal? Então, aqui o que eu falei, cada empresa pode criar o seu critério para a pontuação da criticidade e o seu próprio fluxo de decisão a partir dessa pontuação. Ou seja, o que vai ser decidido depois que eu definir qual o valor da criticidade de cada equipamento. Então, eu posso determinar lá uma faixa, olha,
de tanto a tanto eu vou fazer só corretiva, de tanto a tanto só preventiva, de tanto a tanto eu vou colocar uma preditiva, uma autônoma. Ou seja, o quanto eu vou investir nisso, porque eu não quero que pare no meio da produção. Tá? Então, eu vou mostrar um exemplo, mas cada empresa cria suas próprias regras a partir das peculiaridades de seu mercado de atuação, suas máquinas de produção, seus fornecedores e sua própria cultura, que identificará quais os pontos realmente importantes e, dessa forma, críticos para a empresa. A criticidade de máquina auxiliará na escolha da melhor estratégia de manutenção para cada equipamento, como eu falei. Supomos que uma empresa tem uma variação de 0 a 10 para o índice de criticidade. Então, pessoal, como se fosse uma tabela dessa aqui, em que eu seleciono alguns itens, tá? Alguns requisitos, defino ali as faixas em que eu vou ter um valor, tá? Para cada faixa, e eu posso colocar também um peso, que seria essa última coluna. Mas vamos chegar lá. Então, essa empresa pode ter um índice de 0 a 10 e determinou que os equipamentos avaliados com 10 terão manutenção preditiva, por exemplo. Ou seja, só os mais críticos eu aplicaria manutenção preditiva. Mas por que não aplica para todos? A gente já deu exemplos, pessoal. Tem equipamentos que não compensa eu investir em treinamento de pessoal, investir na aquisição de aparelhos para fazer manutenção preditiva. Vocês lembram que a manutenção preditiva dependia de análise, de capacidade técnica do operador, de equipamentos que têm que ser adquiridos e principalmente no treinamento desses operadores. Então, isso tudo é investimento, isso tudo é custo. E aí, muitas vezes, não vale a pena eu aplicar isso para tudo. Ou seja, eu tenho que escolher, eu tenho que priorizar os equipamentos em que eu vou colocar algumas estratégias de manutenção mais específicas, mais complexas. Então, nesse caso aqui, um exemplo, pessoal, essa empresa colocaria manutenção preditiva para até 10. Tá? Equipamentos avaliados entre 5 e 9 teriam manutenção preventiva, tá? Dependendo do custo e do item a ser trocado. E de 0 a 4, somente manutenção corretiva. Ou seja, aqueles equipamentos que teriam um impacto baixo na produtividade, considerado por essa empresa do exemplo aqui de 0 a 4, eu não me preocuparia, muitas vezes, em fazer um plano muito bem definido ali de manutenção periódica, preventiva, ou muito menos uma preditiva. O que é o exemplo que a gente deu lá do portão, lá da frente da firma. Se ele parar, muitas vezes eu vou ter um transtorno, enfim, mas isso não vai fazer com que a produtividade seja afetada. Então, nesse caso, eu não precisaria me preocupar com um método aí caro ou muito bem definido de manutenção. Tá? Alguns critérios, pessoal. Aqui eu estou dando alguns exemplos, tá? Então, os critérios, eles são baseados, como eu falei, pelas necessidades da empresa, e ela pode criar quantos critérios quiser. Quanto mais critérios, melhor fica a análise. Mas de forma básica, geralmente os critérios, pessoal, são pelo menos esses que eu estou colocando como exemplo aqui. São os critérios aí mais comuns, tá bom? Então, os critérios podem depender de muitos fatores, porém o mais importante é que esses critérios existam, pois poderão ser melhorados ao longo do tempo. A seguir são listados alguns critérios. Primeiro critério aqui, pessoal, o critério impacto. A criticidade, na verdade, já é o impacto na produtividade. Mas aqui, a gente coloca qual que vai ser o impacto direto ali na produtividade. Tá? Então, esse item pode avaliar se a falha do equipamento em análise irá parar somente a máquina em avaliação ou uma linha inteira a que essa máquina pertence ou a fábrica toda. Assim, pode-se ter um valor atribuído a cada uma dessas condições. Por exemplo, pessoal, vamos imaginar que eu tenha lá várias esteiras lá que estão fornecendo ali, movimentando produtos ali numa linha de produção. Eu poderia estar avaliando nesse momento uma das esteiras. Então, se eu disser o seguinte, olha, se essa esteira parar, o que vai acontecer em relação a esse critério chamado de impacto? Ela pararia, no caso, uma linha inteira. Não pararia a fábrica toda, mas pararia uma linha inteira. Tá? Eu tenho outros equipamentos que poderia parar somente aquele equipamento, mas que eu conseguiria atuar de outras formas, não parando nenhuma linha, pararia só esse equipamento. E eu tenho casos em que em que pode ocorrer de esse equipamento que pare, ele parar a fábrica toda. Tá? Então, eu avaliaria o impacto aqui nesses três
nesses 3 níveis. E aí a gente vai, pessoal, vamos procurar impacto lá na tabela. Isso aqui é a tabela do exemplo aqui que eu coloquei. Então, se eu tenho aqui o primeiro requisito, é o impacto. Os critérios é o seguinte, pode parar a linha, pode parar todas as linhas, ou pode, como eu falei, parar somente o equipamento. E no caso de parar somente o equipamento, eu preciso fazer alguma coisa para suprir esse equipamento. Então, vamos imaginar que essa empresa decidiu pelo seguinte, se esse equipamento parou e eu consigo fazer o trabalho dele de forma manual, ou seja, o operador de máquina que estava ali, ele teve que executar o que aquela máquina fazia de forma manual, e isso fez com que não perdesse produtividade, é a mesma coisa que eu dizer o seguinte, olha, o equipamento parou, mas eu consigo fazer o que ele fazia. Então, qual que é a nota que essa empresa colocou ali como exemplo? 0. Por que 0? Porque não teve impacto nenhum. Tá? Se esse equipamento parou e eu consigo fazer a operação manual dele, mas houve uma perda de produtividade, ou seja, não consigo ter a mesma velocidade, impactando lá naquele quesito de desempenho, lembram lá? Então, nesse caso, uma nota 1. Parou uma linha, nota 2. E parada de todas as linhas, nota 5. Nesse caso do exemplo aqui, pessoal, não coloquei de 1 a 10, tá? Ele está de 1 a 5, tá bom? Então, 5 seria o maior impacto, no caso, e 0 seria o menor. Os pesos, pessoal, também são definidos pela empresa para realmente colocar qual é a influência de cada requisito desse aqui para a produtividade. Então, existe um peso que também vai de 0 a 5. Nesse caso, claro, a gente não vai colocar 0, senão eu zeraria tudo, mas de 1 a 5, pelo menos. Tá? Vamos lá para o segundo. Segundo critério, pessoal, tempo médio de reparo. Olha aí, estamos utilizando esse cara, hein? O tempo médio de reparo, como a gente já viu, é aquele tempo, né? A gente vai fazer o somatório de todos os tempos em que a manutenção demorou para colocar aquele equipamento de volta à produtividade, ou seja, para que ele volte a cumprir com a sua função requerida. E aí a gente vai fazer uma média desses tempos. E isso, pessoal, então tá ali, ó, o tempo médio para que se gastará para recolocar o equipamento em operação. E aí, lá na tabela do nosso exemplo, nós temos lá, aqui está em inglês, tá, pessoal? MTTR é a abreviatura em inglês, tá? Mas é o tempo médio de reparo, TMR. Então, nesse caso aqui do exemplo, por exemplo, se o tempo médio de reparo é menor do que 30 minutos, impacto 0. Entre 30 e 60, nota 1 para esse quesito. 60 a 120, 2, e maior que 120, 4. E o peso que a empresa considera para isso seria de 3. Tá? Outros aspectos. Segurança. As empresas podem agregar os riscos de acidente aos seus funcionários como requisito para atribuir a criticidade de um equipamento, quantificando o impacto na saúde ou até mesmo a vida de pessoas no caso de falha. Por exemplo, pessoal, se um equipamento falhar e ele gerar uma explosão, um vazamento de gases, de amônia, de óleo lubrificante, enfim. Se esse equipamento falhar, ele pode gerar alguma situação que vai impactar na segurança dos funcionários, e aí a gente criaria lá algumas faixas ali de notas para cada tipo de critério aí que vai afetar a segurança. Nesse caso do nosso exemplo, pessoal, bora para a tabelinha de novo. Por exemplo, se um acidente com esse equipamento, ou seja, se esse equipamento falhar, ele poderia gerar um acidente para uma pessoa sem afastamento, ou seja, ela não seria ferida gravemente, nota 1. Acidente para mais de uma pessoa sem afastamento, nota 2, ou seja, afetou mais do que um funcionário, mais do que um operador. Acidente para uma pessoa com afastamento, nota 3, e acidente para mais de uma pessoa e ainda com afastamento, nota 4. E o peso, claro, quando envolve segurança, né, pessoal? Peso máximo, peso 5. Aí, próximo. Custo de manutenção por mês. Avalia quanto se gasta para manter o item em avaliação e funcionamento. Caso o custo seja muito alto, pode-se decidir por uma manutenção preventiva ou optar por esperar pela quebra do item devido ao valor excessivo da preventiva. Ou seja, isso aqui vai me ajudar a avaliar que tipo também de manutenção é mais viável, né, principalmente financeiramente falando, eu realizar.
Então, se eu tenho lá um custo de manutenção mensal menor do que 1.000, nota 0, entre 1.000 e 5.000, nota 1, entre 5.000 e 10.000, nota 2, e maior que 10.000, nota 3. Em relação ao meio ambiente, pessoal, o impacto ao meio ambiente, para o caso de uma falha de uma máquina ou equipamento, também pode ser avaliado e quantificado com base no risco ambiental associado à falha de algum dispositivo. Por exemplo, um vazamento, erro no tratamento de efluentes perigosos. O que eu estou avaliando aqui? Se eu tive uma falha de equipamento, o que isso vai causar de impacto ambiental? Se vai gerar fumaça no ambiente, né, no ambiente de trabalho principalmente, tá, pessoal? Se vai gerar fuligem, se vai gerar vazamento de lubrificante, se vai impactar o solo, se vai impactar algum rio, enfim, tudo isso. E nesse caso aqui do exemplo, pessoal, por exemplo, lá, sem impacto ambiental, o equipamento falhou, não tem impacto ambiental nenhum, nota 0. Impacto ambiental com contenção, ou seja, eu tenho já sistemas aí nessa empresa para poder evitar o impacto ambiental, tá? Seria nota 1 nesse caso. Ou se não tem contenção, se eu não tenho meios para poder evitar o impacto ambiental dessa falha, aí seria nota 3. E aí o peso aqui 3. O tempo médio de preventiva, esse item avalia o quanto tempo será necessário para que a máquina fique parada para se executar a manutenção preventiva. Pode ser o mesmo tempo da corretiva e sem outros impactos, sendo mais interessante fazer somente a corretiva. Então, aqui eu vou estar avaliando também e me permitindo escolher entre manutenções somente preventivas, com preditivas ou somente corretivas. Então, o tempo médio da preventiva vai dar ali também uma faixa de notas, tá? Maior que 120, entre 60 e 120, e aí seria de nota 0 até 4 com peso 2. E aqui a qualidade do produto, pessoal. Tá? Então, a qualidade do produto quantifica o impacto de uma falha causa aos clientes ou até mesmo a imagem do produto da empresa e também a probabilidade de gerar risco à saúde dos clientes. São atribuídos valores a esses diferentes fatores que também impactarão no cálculo de criticidade de máquina. E aí, a gente tem ali alguns exemplos de como eu posso quantificar essa qualidade do produto. Se esse defeito que foi gerado no produto, pessoal, ele pudesse ser identificado ainda dentro da empresa, ou seja, o próprio controle de qualidade da empresa conseguir detectar ele antes de ir para o consumidor final, eu colocaria uma nota de 1. Tá? Se eu tiver uma dificuldade média para detectar, nota 2. Muito difícil de detectar, 3. E quando isso já aconteceu de ir para o cliente, de sair do controle da empresa, aí já seria nota 4, tá? Com o peso 5. E aí, como que eu calculo isso, pessoal? Então, eu tenho níveis de criticidade para cada equipamento. Aqui a gente está dando um exemplo, tá? Então, eu poderia pegar um equipamento, essa esteira que a gente falou, e avaliar essa esteira em relação a esses requisitos aqui. Impacto, tempo médio de reparo, segurança, custo de manutenção, meio ambiente, tempo de preventiva e qualidade do produto. Com isso, pessoal, eu teria as notas que eu iria escolher. Então, por exemplo, escolhi lá para o impacto, nota 2. Tempo médio de reparo, nota 2. Segurança, nota 4. Custo de manutenção, nota 2. Meio ambiente, nota 3. Tempo médio, nota 4. Beleza, eu vou anotando. Vou tendo isso para cada equipamento. Então, eu vou anotar as notas que eu tenho para cada requisito e o peso de cada requisito. E aí, o que eu preciso fazer? Preciso agora definir uma criticidade total. E a gente vai fazer dessa forma aqui. Pessoal, a criticidade seria o somatório, observe aqui, eu estou somando a criticidade, né, que seria a nota aqui. Aqui ficou um xizinho grande, pessoal, mas é como se fosse um vezes, tá? Então, a criticidade seria a nota que eu tenho lá para o requisito 1, multiplicado pelo peso 1. Então, por exemplo, se eu escolhi aqui para o impacto, o requisito impacto, que vai parar a linha, por exemplo, seria a nota 2, eu multiplicaria 2 por 5. Então, nota 2, peso 5. Tá? Depois eu vou somar com o critério 2, o requisito 2, a nota do requisito 2 multiplicado pelo peso 2. Que seria aqui, tempo médio de reparo. A gente tinha falado lá que escolheu entre 60 e 120 minutos. Então, multiplicaria 2 por 3.
e assim por diante. Quantos requisitos eu tiver, é a quantidade de soma dessas multiplicações entre nota e peso que eu tenho que fazer. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho impacto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 requisitos. Essa minha conta aqui, então eu teria 7 termos aqui, concordam comigo? Seria nota 1 vezes peso 1, que é lá do impacto. Nota 2 vezes peso 2, que aí já seria lá tempo médio de reparo. Depois vem segurança 3 vezes peso 3, até chegar na nota 7 vezes o peso 7, que seria lá a qualidade de produto. Tá? Então, nesse exemplo aqui, seriam 7 termos nessa equação. Com esses 7 termos aí, multiplicando nota por peso, eu teria, no final, o valor da criticidade. Então, a criticidade vai me dar um determinado valor, pessoal. Que valor que eu teria? Então, vamos ver um exemplo. Tá? Então, por exemplo, se eu escolhi lá impacto 5, tempo médio de reparo 4, segurança 1, isso são as notas, tá? E lembrando lá que eu tinha os pesos também. Então, esse 5, eu vou multiplicar pelo peso lá do primeiro, que era 5. 5 vezes 5, esse primeira parte aqui. Tá? Depois eu tenho o tempo médio de reparo, eu escolhi nota 4. Seria 4 vezes o peso lá, que era 3. E assim por diante. Nesse exemplo aqui, utilizando essas notas e esses pesos, eu teria uma criticidade de 66. Ou seja, eu utilizei essa fórmula aqui, estão vendo? De criticidade. E descobri, dentro desse exemplo aqui, pessoal, que eu tive uma criticidade de 66. Só que eu ainda não sei qual que é exatamente o impacto desse equipamento para minha produção. Por quê? Porque, como eu havia falado, a criticidade ela tem que ser comparada com os outros equipamentos. Se eu tenho um valor assim, pessoal, perdido, 66, eu não sei se isso é muito ou pouco, você concorda? Eu não sei se 66 é muito crítico ou é pouco crítico. O que eu preciso fazer? Eu preciso comparar com as possibilidades que eu tenho dentro dessa empresa. E aí me vem uma necessidade de fazer o cálculo de criticidade máxima. E como que eu faço o cálculo de criticidade máxima, pessoal? Vamos voltar para a nossa tabela. Eu preciso selecionar aqui na tabela quais são os máximos valores possíveis para a criticidade de cada equipamento. Para que eu tenha uma criticidade máxima, eu preciso pegar sempre as notas máximas. Então, quanto que eu pegaria aqui? Aqui eu pegaria 5 para impacto, para tempo médio de reparo eu pegaria 4, para segurança 4, custo de manutenção 3, meio ambiente 3, tempo médio de preventiva 4 e qualidade do produto 4. E aí eu jogaria nessa mesma fórmula, pessoal, de criticidade, só que nesse momento eu estaria calculando a criticidade máxima. E por que eu preciso da criticidade máxima? Justamente para usar aqui embaixo. Porque eu preciso descobrir esse IC, que é o índice de criticidade. Índice de criticidade, pessoal, é como se fosse uma porcentagem em relação, é uma porcentagem que eu tenho de criticidade de cada equipamento em relação à criticidade que poderia ser a máxima. Então, o total de criticidade que eu tenho, vamos supor, pessoal, que fosse o máximo de criticidade que eu posso ter fosse 100. Se eu tenho esse equipamento aqui do exemplo, ó, que está na tela, como 66, quantos por cento de criticidade esse equipamento tem? 66%. Se o máximo é 100, eu tenho 66, eu tenho 66%. É isso que eu quero descobrir lá. Só que eu não sei se é 100, eu preciso saber qual que é a máxima. Então, a máxima, eu vou usar essa mesma fórmula aqui, só que ao invés de eu escolher as notas de acordo com a análise da minha equipe lá de manutenção, eu vou escolher, na verdade, pela tabela, as notas máximas. Então, criticidade máxima ficaria como? 5 vezes 5, mais 4 vezes 3, mais 4 vezes 5, mais 3 vezes 1, mais 3 vezes 3, mais 4 vezes 2 e mais 4 vezes 5. Eu teria os mesmos 7 termos, só que agora multiplicado aí os máximos. E aí eu teria um total. Qual seria esse? Tá aqui, pessoal.
Peguei os máximos lá, estou calculando a criticidade máxima. 5 vezes 5 é o primeiro termo, que é lá em relação ao impacto. Peguei os 5 da tabela, vezes o peso 5. 5 vezes 5. Mas, lembrando que eu preciso fazer primeiro as multiplicações, né, pessoal? Primeiro fazer as multiplicações para depois somar. Então, ficaria 5 vezes 5, lá os 25, mais 4 vezes 3, é 12, mais 4 vezes 5, mais 3 vezes 1, mais 3 vezes 3, mais 4 vezes 2, mais 4 vezes 5. Para o pessoal que é bom de calculadora, aí já viu que dá em torno de 97. Deu quase o 100 que a gente tinha comentado, né? Então, eu tenho um valor de criticidade máxima, que é o top, é o topo que essa empresa colocou ali para a criticidade, né? O equipamento que eu avaliei, que é a nossa esteira lá, por exemplo, de 66. O que eu vou fazer? Vou calcular, então, o índice de criticidade através dessa fórmula aqui de baixo. Então, o índice de criticidade é a divisão da criticidade que eu achei para aquele equipamento, no caso é 66, dividido pela criticidade máxima, que no caso é 97 para aquele equipamento ali. Para a indústria toda, aliás, que é a máxima. Então, dividir 66 por 97 vai me dar um valor, pessoal, se vocês colocarem aí, vai 66 por 97, vai dar 0,68. Em porcentagem, a gente pega esse valor, resultado final, se eu multiplicar por 100, eu tenho a porcentagem. Então, o que a gente faz? 66 por 97 dá 0,68. 0,68 vezes 100, que é o que até eu coloquei aqui, ó, igual a 68, ou seja, 68% de criticidade. E aí, como que eu utilizaria esse indicador de manutenção? Se eu tenho 68% de criticidade, opa, vocês concordam que já tenho aí uma luz acendendo aí de preocupação? Se esse equipamento tem 68% da criticidade total, é sinal que ele já tem um nível elevado de criticidade. E aí, se a gente for pegar lá o exemplo anterior, o exemplo inicial, existiam faixas, por exemplo, entre 0 e 4, a gente poderia dizer entre 0 e 40% de criticidade, essa indústria pode optar em fazer somente corretiva. Entre 40% e 70%, por exemplo, poderia aplicar preventiva, tá? Aquela que é feita em intervalos fixos e tudo mais, já seria o bastante, né? Claro que eu não evitaria todas as falhas, mas caso falhe, ainda não vai ter um impacto tão grande. Então, entre 60% e 70% até 100%, eu poderia escolher aí um método de manutenção preditiva, que é aquele, pessoal, que a gente fica avaliando o equipamento a todo momento, avaliando qual que é a sua situação naquele instante. E aí, relacionando essas medidas, essas análises que eu tenho, que eu faço desse equipamento, seja a olho ou com equipamentos, enfim, para que eu consiga saber qual que é o momento exato de agir, tá? E qual que é o momento exato de agir? Aquele antes de falhar. Ou seja, eu estou evitando que esse equipamento pare no meio da produção, porque eu sei que a criticidade dele é alta. Então, se eu escolhi lá na minha empresa que a partir de 60% de criticidade eu vou aplicar preditiva, ou seja, eu vou estar gastando dinheiro, vou estar investindo dinheiro naquilo, só que isso vai me dar um retorno. Qual o melhor retorno para a empresa? Não ter a produtividade parada. Tá bom? Vou fazer um exemplozinho aqui junto, pessoal. Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida? Estou aberto a perguntas aí, pessoal. Alguém? Vou até tomar uma gelada aqui. Não tendo perguntas, deixa eu ver no grupo aqui. Pessoal, alguém me fale. Oi? Alô? Alguém querendo conversar com a gente? Pessoal, alguém diga aí, pode ser em algum local que vocês trabalham,
algum lugar que vocês já tenham visto, ou me digam aí algum equipamento que a gente poderia analisar. Algum tipo de indústria e algum equipamento. Quem que ajuda aí? Estou falando com a parede, hein? Vamos escolher um aqui. Vamos pensar, pessoal, seguinte, que a gente tem uma... Fala da pandemia agora. A gente tem uma distribuidora de álcool em gel. Nessa distribuidora a gente tem lá uma máquina que invasa o álcool em gel e preenche as embalagens. Esse equipamento, pessoal, essa envasadora, se a gente fosse analisar qual que seria o impacto dela, que nota que a gente daria caso ela falhe, caso ela pare. Supondo que nós temos somente uma. Qual que seria o impacto que a gente colocaria aí? Eu consigo fazer o que ela faz de forma manual? Provavelmente não, né? Então já eliminaria as duas possibilidades ali de cima. Pararia uma linha só ou pararia toda a fábrica? Pararia toda a fábrica. Então, nesse caso, nós selecionaríamos nota 5. Tempo médio de reparo. Eu teria que ter esse dado para poder selecionar. É um equipamento complexo ou é um equipamento simples, pessoal? É um equipamento que vai ter que ter ali automação para saber a quantidade de líquido, tem que ter uma automação para saber o momento em que essa embalagem está no ponto correto, né, para poder despejar o produto, enfim. É um equipamento complexo. Muito provavelmente, o tempo médio de reparo dele vai seguir essa complexidade. Tá? Então, vamos colocar ali entre 60 e 120 minutos. Entre 1 e 2 horas. Nota 2. Segurança. Vai gerar algum problema, pessoal? Algum acidente, alguma coisa? Muito provavelmente não, a não ser que a gente tenha um problema aí com combustão do álcool, enfim. Então, colocaríamos ali a possibilidade de acidente de uma pessoa sem afastamento, nota 1. Custo de manutenção por mês, também selecionaria, tá? Então, ali, por exemplo, entre 1.000 e 5.000, nota 1. Meio ambiente, poderia gerar algum impacto ambiental, pessoal? Caso tenha algum problema com vazamento de produto, principalmente. Então, teríamos ali, por exemplo, considerando que teria uma contenção, nota 1. Tempo médio de preventiva, também teria que ter esse número aqui, que seria uma medida das paradas que eu já tive, né, para poder fazer manutenção programada, que é aquela manutenção preventiva, que geralmente é feito fora do horário de produção. Tá? Mas eu, considerando que eu tenho essas médias de tempo, eu colocaria aqui também uma nota para isso. Pensando na complexidade do equipamento, colocaríamos aqui algo intermediário, entre 60 e 120 minutos. Não, entre 30 e... maior de 120 minutos, aliás. Então, ficaria nota 0 nesse caso. Qualidade do produto. Se colocou mais álcool gel, menos álcool gel, se é fácil detectar ou não, se minha embalagem é translúcida para que eu consiga verificar ou se não é. Se essa envasadora interferiu na graduação do álcool ou não, se saiu um álcool com maior teor de água ou com menor teor de água, tudo isso é fácil de detectar, não é fácil de detectar, enfim, isso também vai fazer com que eu tenha uma nota aí que vai ser multiplicada por esse peso. E aí nós teríamos essa mensuração de qual criticidade que essa máquina de envase teria. E aí, voltando lá, faria o somatório dessas multiplicações entre notas e pesos, tá? E aí, por fim, eu teria a possibilidade de, sabendo a criticidade máxima e sabendo a criticidade desse equipamento, de conseguir fazer o cálculo aí do índice de criticidade, tá bom? E aí, depois, eu vou selecionar que tipo de manutenção que eu vou escolher para cada um. Ou seja, eu posso
escolher os tipos de manutenção que eu vou dedicar a esses equipamentos através da criticidade de máquina. Tá bom, pessoal? Por que a gente fala muito disso, tá? De o que eu posso utilizar para escolher o tipo de manutenção? Porque é muito comum a gente se deparar com o seguinte pensamento: ah, não, manutenção preventiva é a melhor coisa que tem, eu preciso fazer e acabou. Só que isso envolve custo, né? Se a gente for pensar num degrauzinho acima, manutenção preditiva é a melhor coisa que tem, eu consigo avaliar qual que é o momento exato em que o equipamento tem que ser avaliado, eu consigo utilizar os componentes até o fim da sua vida útil, ótimo, é o melhor dos mundos, pessoal. Só que isso também gera custo, isso gera toda uma necessidade de treinamento, de aquisição de equipamentos também, enfim. Isso tudo tem que ser avaliado sobre vários aspectos, tá? Então, é como se eu escolhesse quais equipamentos eu vou investir mais dentro dos recursos que eu tenho disponíveis. E quando a gente fala de recursos, pessoal, são recursos financeiros, tá? É dinheiro, e são recursos humanos, ou seja, é o pessoal que está disponível para fazer manutenção. São meus mantenedores. Tá? Então, quantos técnicos eu tenho? Qual a capacidade de cada um? Qual a linha técnica de cada um? Se é mecânico, eletricista, de automação, enfim. Então, tudo isso eu tenho que saber como dispor esses recursos que eu tenho da melhor forma possível. Eu tenho que otimizar isso tudo. Nenhuma empresa vai ter a quantidade de funcionários que quiser, vai ter a quantidade de dinheiro que quiser. Ou pior ainda, pessoal, o tempo necessário para fazer todas as ações que foram programadas. Não adianta eu programar preventiva para tudo, sendo que o tempo que eu tenho disponível para fazer essas manutenções muitas vezes não é o suficiente. Tá? Então, tudo tem que ser avaliado de forma ponderada. E a criticidade entra como um fator aí que auxilia nessa decisão de que tipos de manutenção eu posso selecionar. Tranquilo, pessoal? E aí a gente entra com um outro fator que vai nos ajudar nisso, que seria, justamente, voltando lá, que seria a eficácia global do equipamento, que é assunto nosso aí para a próxima aula, tá bom? E aí na próxima aula a gente faz uma atividade sobre elas. Combinado? Pessoal, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, algo que vocês não tenham entendido. Estou à disposição. Tudo tranquilo, senhores, senhoras? Então, tá ok, pessoal. A aula, como sempre, ela está sendo gravada. Se vocês quiserem acessar em outro momento, tá? Para lembrar de alguma coisa, enfim, ou para passar para algum amigo que não conseguiu entrar. Então, eu vou estar disponibilizando o link lá para vocês. Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Uma boa noite para todo mundo. E a gente vai se falando lá pelo grupo, pelo e-mail. E até quarta-feira. Tudo de bom. Até mais.